Fala, meus amigos aqui do YouTube, aqui é Eduardo Bonini, mais uma vez com vocês. Nessa oportunidade eu vim trazer uma dica então de Bíblia. Qual Bíblia é a melhor tradução, na minha opinião? Desde já eu peço que você então curta esse vídeo, compartilhe, comente, e eu vou estar falando sobre a melhor tradução de Bíblias, na minha opinião. Temos aí no mercado várias Bíblias, temos vários modelos de Bíblias, mas eu quero falar um pouquinho sobre esse modelo aqui e essa tradução que está nesse modelo aqui, que para mim, sim, é uma das melhores traduções, se não a melhor, que temos no mercado brasileiro, ok? Então bora para mais um vídeo. Então, meus amigos, essa é a minha indicação de hoje é sem dúvida da melhor tradução que nós temos para o português de uma Bíblia. É a Bíblia Sagrada da editora Trinitariana. É Almeida Corrigida e Fiel, ok? Então essa Bíblia aqui, esse modelo que eu comprei chama-se o modelo Vintage, né? E a característica da Trinitariana vir então com essa inscrição nela e essa edição aqui, na minha opinião, é a melhor tradução de Bíblias que nós temos. Por quê? Porque eles, como nós vamos ver, eles pegaram o texto original de João Ferreira de Almeida e traduziram mantendo os originais da língua, ok? E isso é muito importante para nós preservarmos o texto original. Eles usaram o texto de Almeida original e Almeida ele usou para traduzir a Bíblia. E o texto que João Ferreira de Almeida usou para traduzir a Bíblia é o texto recebido, o mesmo texto dos reformadores, o texto recebido grego e o texto massorético do Antigo Testamento, que também era o texto mais usado na época dos reformadores. Os reformadores usaram o texto recebido grego nas suas traduções e o texto massorético, ok? Então, Bíblia Sagrada, né? Letra gigante com referências, contendo o Velho e o Novo Testamento, traduzida em português, por João Ferreira de Almeida. Revista corrigida, revisada, fiel ao texto original. Por quê? Porque a Sociedade Bíblica Trinitariana ela prima, então, pela tradução fiel. O que significa? Palavra por palavra, ok? Por quê? Porque nós temos hoje em dia na nossa língua portuguesa muitas traduções, só que não são traduções palavra por palavra, mas são muitas traduções que são feitas de o sentido inteiro da frase sendo mudado muitas vezes as palavras. Então, com isso, o texto muitas vezes ele vai perder a sua originalidade, fazendo com que muitas vezes seja então enfraquecido o sentido do texto, ok? Isso é muito importante nós frisarmos. Por quê? Porque quando o sentido do texto é enfraquecido ou colocado, no caso, o texto no sentido o tradutor, né, dar o sentido ao texto, pode ser mudado. Então, eu fico com a tradução palavra por palavra e que preserva ao máximo o sentido do texto. Se você analisar Revista e Corrigida normal, ela omite muitas palavras já. A Revista e Atualizada ainda tem mais palavras omitidas, ok? E essa nova versão internacional, contemporânea, também tem muitas palavras que são omitidas na tradução. E isso faz com que muitos textos se percam. Então eu vou estar lendo um pouco aqui do prefácio para que você entenda um pouco o que é essa tradução dessa Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, ok? Desde já eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal apoiando esse projeto, ok? A Bíblia Sagrada, nessa versão, é o resultado de 350 anos de esforços
dedicados desde quando João Ferreira de Almeida começou seu trabalho de tradução. Jovem inteligente, Almeida nasceu em Torre de Tavares, Portugal, em 1628. Aos 14 anos, ele já estava na cidade de Batávia. Enfim, aí vai falar, né, sobre o testemunho de João Ferreira de Almeida. Em 644, 16 anos, Almeida iniciou sua primeira tradução do Novo Testamento. Almeida, ele se converteu lendo um folheto e logo, ao se converter, ele começou a pregar nas igrejas reformadas holandesas. A maior parte do povo a que ele ministrava falava português. Então isso é muito importante você saber. Nas igrejas reformadas holandesas, a maior parte do povo a que ele ministrava falava português. Então isso é muito importante você saber da onde veio a tradução que você lê. A tradução que você lê, João Ferreira de Almeida, ele era um reformado. Ele era um cristão reformado, ok? Então, a nossa história, muitas vezes, ela é esquecida. A história do cristianismo é esquecida. E é bom nós relembrarmos. Em 644, Almeida iniciou sua primeira tradução. Né? Então, não contente com essa tradução, mais tarde ele fez uma segunda, baseada no texto Receptus, o mesmo usado pelos reformadores, ok? Num folheto chamado Cartas para a Igreja Reformada, em 79, ele escreveu a seguinte conclusão daquela obra, que só foi publicada em Amsterdã. Novo Testamento, isso é, todos os sacrossantos livros escritos evangélicos e apóstolos, Novo Conselho, Nosso Fiel Senhor, Salvador Redentor, agora traduzidos em português por João Ferreira de Almeida, pregador do Santo Evangelho. Então, Almeida, desde que se converteu, ele se dedica, então, à tradução da Bíblia Sagrada. Para o português, Deus desperta Almeida, então, para a tradução para o português. Almeida chegou a traduzir o Velho Testamento de Gênesis até Ezequiel, usando o texto massorético hebraico, que também era o texto usado pelos reformadores, como eu falei. Não pôde terminar nos últimos versículos do livro de Ezequiel, porque o Senhor Deus o levou à sua presença em 1691, aos 63 anos. O volume do Velho Testamento, contendo os livros de Gênesis a Esther, foi impresso no ano de 1748. O holandês Jacobus Op Acker completou a obra da tradução do Velho Testamento. Então, assim, esse foi o início da história da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Então, depois ele foi sendo traduzido. A primeira revisão pela Trinitarian Society foi iniciada em 1837. O reverendo Thomas Boyce, do Trinity College, foi encarregado de liderar o projeto. Foi feita a revisão completa em 1839, a revisão do Velho Testamento em 1844. O último volume foi impresso em Londres em 1847. Aquela primeira edição, revista reformada chamada, sofreu revisões ortográficas e posteriores feitas tanto pelo reverendo Boyce como por outros. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela revisou o texto de João Ferreira de Almeida de acordo com a ortografia e manteve o quê? Manteve a fidelidade, a originalidade do texto, ok? No ano de 1968, em São Paulo, foi fundada a Sociedade Trinitariana com o objetivo de revisar com a devida correção ortográfica e publicar a Bíblia de João Ferreira de Almeida como mais um instrumento nas mãos de Deus para a preservação de sua palavra. A presente edição é de suma importância para aquele propósito. Nós, os revisores dessa edição, não podemos saudar o amado leitor com palavras melhores do que manifestada pela mão do próprio tradutor ao terminar o livrete. Diferença da cristandade na data de 1650. Uma fotocópia original, escrito e assinado por ele, encontra-se nos arquivos da Sociedade Bíblica Trinitariana. A explicação mais plausível para o significado da letra A, a assinatura é Anes, origem judaica, explicaria também seu profundo conhecimento da língua hebraica. A saudação serve como espelho da vida inteira dele, poderia ser o fechamento de qualquer um dos seus escritos e traduções, inclusive da Bíblia. Fim de toda a obra para a honra, glória e louvor do nosso Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um só,
eterno, todo-poderoso e verdadeiro Deus. Amém. Então, o mais interessante que eu quero ressaltar aqui é a história, né, de João Ferreira de Almeida. Você já tinha ouvido falar sobre a história dele? Pois muitos que usam a tradução de João Ferreira de Almeida não contam sua história. João Ferreira de Almeida era reformado, era um cristão da Igreja Reformada da Holanda. Só que ele foi missionário muitos anos em países, em lugares de língua portuguesa. E por isso ele então foi despertado, né, para traduzir então a Bíblia para a língua nativa. E ele usou o texto usado pelos reformadores, tanto o texto recebido como o texto massorético. O texto recebido, para você ter ideia, é o texto que tem mais de 10 mil cópias em manuscritos, em pergaminhos. Em contrapartida, o texto crítico, que é usado na Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, NVT, Nova Versão Transformadora, esse texto contemporâneo que é usado nessas novas versões, ele não tem muitos manuscritos, tem pouquíssimo manuscrito, eu não tenho o número exato aqui, mas depois eu vou trazer um estudo mais aprofundado sobre isso. Ele tem pouquíssimo manuscrito em vistas ao texto recebido. E os manuscritos do texto, esse texto que chama-se o texto crítico, que são pouquíssimos, eles muitas vezes divergem entre eles mesmos. Já o texto recebido são mais de 10 mil manuscritos originais que dificilmente divergem um do outro. E o texto massorético também. Existe um texto crítico em oposição ao massorético, que são pouquíssimos, do Antigo Testamento, e também esse texto crítico ele diverge muito. Então, qual foi adotado o texto? Qual texto foi adotado por João Ferreira de Almeida? O texto dos reformadores, o texto tradicional, o texto que tem mais de 10 mil cópias. Qual texto, então, devo eu, como um cristão consciente de desejar buscar a verdade e me edificar em Cristo, adotar? Com certeza, o texto que contém a sua maior uniformidade. No caso, esse texto, né, que foi usado pela Igreja ao longo dos anos, pelos reformadores, e que foi conservado na tradução de João Ferreira de Almeida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, que seguiu esse padrão de texto e não buscou esses textos alternativos que hoje estão tomando conta das traduções das Bíblias modernas. Então, muito cuidado com essas novas traduções, não estou desmerecendo elas, mas elas afastarão você da plenitude do conhecimento da Escritura. A Bíblia na edição corrigida e revisada foi preparada por pessoas com a mesma convicção do tradutor, de que as palavras da Sagrada Escritura, originalmente escritas em hebraico e aramaico, foram inspiradas por Deus, aramaico e grego. E uma vez que Deus preserva sua palavra, a Sagrada Escritura falam com nova autoridade. Cada geração levando as pessoas à salvação, fazendo com que sirvam a Cristo para a sua glória. Há séculos a tradução de Almeida tem sido preferida da grande maioria dos leitores da Bíblia em língua portuguesa. Indiscutivelmente, continua sendo. Almeida seguiu o sistema de tradução chamado equivalência formal, assim como fizeram grandes reformadores, ou seja, traduzir cada palavra. Então é palavra por palavra. Não esse outro tipo de tradução que traduz frases, né? Usando o mínimo de palavras de transição necessárias para garantir a fluência na leitura em português. Então esse tipo de tradução, equivalência formal, usado por Almeida e usado pelos reformadores, é o mais aproximado da língua original. E já esse tipo de tradução que tem sido usado nessas novas versões não é equivalência formal, mas é frases. No caso, frases, traduzindo a frase inteira, dando um sentido à frase. Isso muitas vezes foge ao que o autor, na originalidade da escritura, quer dizer. Isso é muito perigoso para que o sentido se perca daquela palavra.
Se podemos dizer que João Ferreira de Almeida é tradutor mais amado e respeitado, pode dizer também que a versão mais respeitada e procurada é a corrigida. Como Almeida, todos os editores desse texto, a edição Revista Corrigida Revisada, fiel ao texto original, também conhecido por Almeida Corrigida Fiel, AFC, creem que as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus. Por essa razão, os editores do texto bíblico gastaram anos com dezenas de revisores na produção do texto, objetivando modificar o mínimo possível, conquanto corrigissem a ortografia e tirassem qualquer influência do texto crítico do Novo Testamento que for introduzida indevidamente no trabalho de Almeida. Então eles deixam bem claro aqui que eles procuraram manter a originalidade e manter o texto como foi traduzido por Almeida, e não mexer como mexeram no texto de Almeida e fizeram essas novas versões. Alguém pode falar assim, mas essas versões ajudam ao entendimento. Porém, você tirando a originalidade do texto, palavra por palavra, você vai levar o quê? Também ao sentido, né? Ao sentido, você vai dar um novo sentido. E você também vai perder muito da beleza que é a língua portuguesa em seus originais. Então também temos aí a perda da beleza da língua portuguesa, muitas vezes vulgarizando a língua portuguesa e muitas vezes fazendo com que se perca aquelas palavras tão profundas da língua portuguesa por palavras simples e também palavras que têm menos significado. Então, princípio de traduções: tempo verbal e concordância no hebraico. A identificação do tempo do verbo no hebraico continua sendo fator enigmático. Os tradutores foram guiados pelos critérios de tradução literal, a sequência do verbo, dos verbos e ao contexto imediato e evidente. O nome próprio de Deus no Velho Testamento. Então eles mantiveram o nome próprio de Deus, enfim, como os judeus ortodoxos vazio, quando for o nome próprio de Deus, mantém, como era feito Senhor, manter como Senhor, e quando esse outro nome aqui, encontra-se nas proximidades do nome Adonai. Nesse caso, todas as vezes foi traduzido por Deus para evitar confusão. Sabe-se que durante muitos anos IHWH aparece na tradução Yahvé, porém não existe nenhuma certeza. Então, quando esse nome está no original, eles colocaram por o nome de Deus, traduzido por Deus, E quando original Elohim, Senhor, Então, itálicos são usados no texto para indicar palavras não encontradas no hebraico original, nem no aramaico nem no grego, porém subtendidas no contexto do versículo. Então foi auxiliado. A grafia, revisada segundo o acordo ortográfico da língua portuguesa, vigente desde 2009. Revisão pontual feita a partir das sugestões recebidas de vários leitores, corrigindo erros ortográficos encontrados em edições de 94, 95 e 2007. E usaram português moderno. Então isso aqui é uma tradução belíssima, Essa tradução é digna de se dizer que é belíssima. É uma tradução muito necessária, se ter em casa, mesmo que você não tenha como padrão. E para mim é a melhor tradução que nós temos no Brasil, no nosso tempo hoje. É essa. E eu quero dizer para você que você adquira, porque haverá um tempo que, quem sabe, se acontecer como está indo esse caminho, essa tradução será uma minoria, porque hoje em dia essa tradução está muito deixada de lado e está sendo colocado outros modelos de tradução. E a originalidade das escrituras tem se perdido. Então, fica aí esse review dessa indicação de tradução de Bíblia, ok? Com toda essa riqueza histórica, que nos deixou aí
João Ferreira de Almeida. Então, se você gostou, Almeida Corrigida Fiel, vou deixar o link da Sociedade Bíblica Trinitariana para você estar entrando no site, dando uma olhada. Tem vários modelos de Bíblias, tá? Não tem só esse modelo eu comprei porque eu gostei mais desse aqui, mas tem vários modelos, tem modelo de couro, corino, tem modelo pequeno, grande, médio, floral, e eu não estou ganhando nada para fazer propaganda, apenas estou apresentando do início de apresentações de Bíblias, aquela que eu considero a melhor tradução. E não falei aqui primeiro sobre Bíblias de estudo também. Por quê? Porque o cristão, ele no caso, ele precisa ler a Bíblia. Não adianta, você pode ter 10, 15, 20 Bíblias de estudo. Se você não ler a Bíblia, a Escritura somente, não adianta. Entendeu? Você não vai aprender, você não vai se desenvolver se você não ler as Escrituras de uma forma devocional, em oração, ok? Então fica a dica aí, que Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Não se esquece, curta, comente, compartilhe e se inscreve no canal para apoiar esse projeto. Deus abençoe.